Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vou estar contando o relato do Joaquim Alves, mais conhecido como Seu Joaquim. Ele morava no interior do Ceará, numa pacata cidadezinha, sertãozinho. Seu Joaquim, morava numa casa bem modesta, no meio do mato. Ele era um homem muito simples, acostumado com a rotina tranquila e as noites silenciosas. Porém, uma experiência aterrorizante estava prestes a perturbar a sua tranquilidade. Em uma noite sombria, após um longo dia de trabalho nos campos, seu Joaquim chegou em casa, exausto. Ao entrar na sala, iluminada apenas por uma luz fraca de uma lâmpada antiga, ele se deparou com algo que fez seu coração gelar, com algo que fez ele ficar aterrorizado. No reflexo de um espelho antigo e empoeirado, os olhos de uma figura sinistra brilhavam com um tom avermelhado. Seu Joaquim piscou, pensando que fosse apenas seu cansaço, brincando com sua mente. Mas quando voltou a olhar para o espelho, os olhos continuavam lá, fixos nele. A expressão vazia e perturbadora transmitia uma sensação de presença maligna, observando-o de dentro do vidro. Com o coração acelerado, seu Joaquim recuou lentamente, incapaz de desviar o olhar daquela visão, uma visão horripilante. Ele tentou se convencer de que era apenas a sua imaginação, mas a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer não o deixava. Mesmo desesperado e com muito medo, seu Joaquim decidiu investigar. Lentamente, ele se aproximou daquele espelho, com as pernas trêmulas e as mãos suadas. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se o próprio ar ao seu redor estivesse impregnado de medo. Ao chegar mais perto, ele pôde ver mais claramente os detalhes daquela figura horripilante no espelho. Era como se os olhos pertencessem a uma criatura sobrenatural, com uma aura de malícia que envolvia tudo ao seu redor. Seu Joaquim podia sentir a presença do desconhecido, uma presença que o deixava arrepiado até os ossos. Em um impulso de coragem, seu Joaquim estendeu a mão para tocar o espelho, na esperança de dissipar aquela visão aterrorizante. Mas assim que os seus dedos tocaram aquela superfície gélida, uma onda de frio intenso o envolveu, fazendo-o recuar instantaneamente. Então, nesse momento, o espelho pareceu ganhar vida própria. A figura sombria se contorceu dentro do vidro. Era como se ela estivesse tentando se libertar de sua prisão. Os olhos vermelhos brilhavam com uma intensidade aterradora, emitindo uma aura maligna que preenchia todo o cômodo. Seu Joaquim, então, deu um grito de terror, recuando para longe do espelho. Ele podia sentir a presença daquela criatura maligna se aproximando dele, como se estivesse prestes a atravessar o véu entre o espelho e o mundo real. Desesperado, seu Joaquim correu pela casa, procurando uma maneira de escapar daquela ameaça. Mas onde quer que ele fosse, aqueles olhos sinistros o seguiam, observando-o com uma intensidade perturbadora. Finalmente, seu Joaquim encontrou refúgio em orações. E, com muita fé, ele começou a orar e rezar sem parar. Ele saiu da casa e correu para um pequeno barraco de guardar ferramentas. Era bem pequenino. E lá ele ficou durante toda a noite, orando sem parar. E desse pequeno barraco ele ouvia os ruídos e gritos dentro da casa. Mas quando começou a amanhecer, depois de muita oração e a noite inteira acordado,
houve uma calmaria e ele percebeu que tudo aquilo tinha acabado. Seu Joaquim, então, foi até uma igreja e pediu um padre para orar na casa dele. O padre então benzeu toda a casa, jogando água benta em todos os cômodos. O espelho foi retirado e destruído. E desde então, seu Joaquim nunca mais voltou a ver aquela criatura em sua casa, e nem mesmo ouvir nenhum ruído. Bom, gente, esse foi o relato do seu Joaquim. Obrigado por terem ouvido, tenham todos uma ótima noite e até mais.